Ir à Santa Ceia, aos nossos novos irmãos, comungar com eles essa manhã vai ser maravilhoso, assim como está sendo maravilhoso esse culto. Deus é tão bom, meus irmãos. Eu creio que pela sua palavra Ele vai nos esclarecer hoje. Números 21, vamos ler o versículo 4 e o versículo 5, para nós começarmos a pensar um pouquinho. Coloquei como tema para essa mensagem, essa madrugada, serpentes abrasadoras. Estamos no mês contra a reclamação, então vamos começar a matar a serpente em nome de Jesus. Então, partindo do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Que povo complicado. Porque nos fizesse subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto. Pois aqui nem pão nem água há. E a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Amém? Pode deixar a Bíblia aberta. Um programa de TV e uma notícia me chamaram a atenção essa semana. Eu assisti um programa chamado Hoarders, que se chama Acumuladores. Eu sei que tem alguns que costumam assistir esse programa aqui. Mas eu fiquei bastante impressionado como a mente das pessoas pode tornar as pessoas cativas. Apareceu um casal nesse programa, proprietário de uma casa, uma mansão, na verdade, uma casa centenária, em frente a uma das praias mais famosas da Califórnia. Pensem numa casa, uma casa com 4 andares, estilo colonial, coisa mais linda por fora. Grande demais a casa, tanto que ela tem 2 cozinhas, uma no seu piso no piso no baixo e outra no segundo andar, para que eles não tivessem que andar tanto na casa. Apenas um casal vivendo nessa casa, mas a verdade é que o espaço físico da casa se tornou muito pequeno, em virtude daquilo que eles fazem, a acumulação de lixo dentro da casa. E eles guardaram tanto lixo dentro da casa que agora eles buscam para eles, nas noites, abrigos nos albergues, abrigos nas ruas, abrigos em tantos lugares. Porque uma casa desse tamanho já não tem mais espaço para que o casal possa viver ali dentro. O espaço físico se torna pequeno. E a verdade é que isso não aconteceu da noite para o dia, mas foi o acúmulo diário de lixo que tomou conta de todo aquele espaço. A segunda notícia que eu vi foi uma notícia no jornal, aliás não foi um programa, foi uma notícia, mas me chamou bastante a atenção nessa sexta-feira, que foi um fato muito triste e também um fato bastante insensato, mas é um fato bastante curioso, porque aconteceu aqui em Indiana. Os policiais foram chamados porque os vizinhos notaram a ausência da vizinha já por alguns dias, então a polícia foi chamada, abriu as portas da casa, e quando abriram a porta da casa, encontraram uma mulher de 36 anos, morta, sufocada por uma serpente. A questão é que a casa tinha 600 square feet aproximadamente, e dentro da casa eles encontraram mais de 140 cobras. A companhia dessa mulher nada mais era do que animais ao invés de pessoas. E uma dessas 140 cobras estava enrolada no seu pescoço. Eu penso que ela alimentava aquilo que a matou. Vamos pensar nesses 2 casos rapidamente. A questão principal é que algo tão pequeno como um hábito, um costume, pode levar a pessoas a fins tão desastrosos. Tanto o casal da Califórnia quanto a senhora de Indiana, eles tinham hábitos e costumes estranhos e que começaram a partir de um determinado ponto nas suas vidas. Algo despertou, foi um sparkle na sua mente, um gatilho que estalou e de repente eles começaram a mudar completamente o seu pensamento a respeito do seu modo de viver. Chama muita atenção como pessoas têm hábitos e costumes tão estranhos. Os hábitos e costumes normalmente eles variam de família para família, de uma casa para outra. Às vezes essas variações se devem à origem das pessoas, ao lugar onde nasceram, à região do país de onde vieram, ou contato com outras famílias e outros costumes. Todos nós temos hábitos e temos costumes. Nós temos hábitos de alimentação, nós temos o nosso jeito de falar, a nossa religião, o jeito de se vestir. Tudo isso varia de família para família e de região para região. Nós vivemos em tipos diferentes de casas. E elas não somente servem para nos proteger do frio, da chuva, do sol, mas as nossas casas também nos servem para a convivência familiar e também para a convivência entre os amigos e os irmãos. As nossas casas revelam as nossas condições de vida.
as coisas que valorizamos. E é por isso que dizemos que as casas têm história. Eu creio que se todos nós puxarmos na nossa memória, nós podemos lembrar da casa da qual nós viemos, da casa dos nossos avós, de tios queridos, de pessoas que nós amamos. Todas as casas têm uma história. Porém, é dentro da casa que nós, como indivíduos, desenvolvemos os nossos hábitos e costumes. É dentro de casa. É dentro de casa que nós começamos a nos manifestar. Hábito é a ação que se repete com frequência, com regularidade. Pode até ser chamado de mania, né? Alguns têm o hábito de tomar banho, outros... Uns têm o hábito de escovar os dentes, alguns penteiam o cabelo, outros saem da forma como Deus manda. Enfim, são hábitos. Mas nós também temos costumes, e costumes é a maneira de pensar ou de se comportar própria da pessoa ou de uma sociedade. Os brasileiros são conhecidos por um costume, o costume de falar alto. E a verdade é que se a gente se reúne no domingo, depois do almoço, em 4 ou 5 pessoas no restaurante, nós chamamos a atenção do restaurante inteiro, porque nós falamos alto. O costume de comer com a boca aberta, péssimo. Mas alguns têm. Esses 2 exemplos que eu citei, que foi dessa casa da Califórnia e essa mulher na Indiana, nos mostram que hábitos e costumes podem não somente afastar as pessoas da nossa convivência. Porque como que alguém ia se relacionar com esse casal que não acha espaço nem para eles dentro de casa? Ou como que alguém ia se relacionar com essa mulher, jantar na casa dela e as cobras passeando por debaixo da sua perna? A verdade é que espantam as pessoas, afastam as pessoas da convivência. Mas infelizmente não só afastam as pessoas da convivência, mas acabam levando até mesmo à morte. O ponto para nós hoje aqui é que os nossos hábitos e costumes podem estar nos levando ao isolamento social e também à morte. Mas o pior de tudo é que nós podemos estar sendo levados ao isolamento social e à morte, mas estamos nos distanciando de Deus. Ninguém gosta de ficar perto de pessoas que só reclamam da vida. Pessoas que não veem nada que bom, tudo é ruim, nada presta. E daí essa pessoa começa a ficar isolada e é o resto do mundo que não a entende. Mas a verdade é que ninguém consegue conviver com uma pessoa que nunca consegue tirar nada de bom no meio da vida. No Salmo 78 nós encontramos as causas das reclamações do povo de Israel. Eles reclamavam pela obstinação, aquelas pessoas que a sua cabeça não muda de jeito nenhum. Eu sou obstinado, eu vou fazer porque eu quero fazer. Eu sou obstinado, não importa que dê errado, mas eu fiz. A rebeldia era um problema sério de Israel. Graças a Deus não é o nosso problema, nós não temos rebeldes no nosso meio. A inconstância de coração era um problema sério no meio de Israel. Graças a Deus nós não temos isso, nós só temos pessoas com bom ânimo o tempo todo, que nos animam, que nos elevam. Israel reclamava pela infidelidade de espírito, né? De manhã era Deus e de tarde a Deus. Eles reclamavam porque não guardavam a aliança de Deus, ou seja, nós estamos no deserto, mas cadê Deus? Cadê aquilo que Ele nos prometeu? Eles reclamavam porque eles não quiseram obedecer à lei. Eles esqueceram-se das obras e das maravilhas que o Senhor lhes mostrara. Foi no deserto que esse povo vivenciou, meus irmãos, os maiores milagres contidos em qualquer livro do mundo. Aliás, milagre quem faz é só Deus. E o único livro que contém milagres é esse daqui, é a palavra do nosso Deus. Milagres. Mas pensem comigo que esse povo estava caminhando pelo deserto e daí calçados e roupas cresciam e não envelheciam. Eles não tinham do que reclamar. E nem podiam dizer que estavam fora da moda, porque não existia moda naquela época. Que moda que iam comparar se estavam no deserto? Pensem que eles estavam comendo maná que caía do céu. Eles não tinham que ficar plantando para depois colher, preparar, não. Deus mandava dos altos céus. Eles bebiam água que brotava da rocha. Carne fresca a ponto de dizer, olha, não quero mais, para com isso. Os dentes já não tem mais lugar para ter carne. Eles não precisavam de protetor solar e nem precisavam esfregar o protetor solar na sua pele, porque havia uma nuvem que os cobria. Que milagre tremendo esse nosso Deus estava fazendo. Pensem que o frio era rebatido por uma coluna de fogo. Que milagre maravilhoso. O que mais que esse povo queria? Deus estava cuidando de todas as circunstâncias. E Deus que cuidava deles lá é o mesmo que cuida de nós aqui. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo.
Mas eu olho para as palavras do Senhor e eu vejo que o povo também não mudou. Nós também continuamos sendo os mesmos. Quais os motivos para que eles estivessem reclamando? E quais os motivos que nós temos para reclamar hoje? Assim como Israel, nós estamos em uma caminhada muito árdua. E a caminhada nesse capítulo que eles estavam fazendo era terrível. Não era um lugar plano, não era um bosque, não era um vale, mas era uma montanha. Eles estavam subindo e era cheio de pedras, ainda tem os inimigos que estavam na frente. Então a caminhada era árdua. Mas deixa eu te lembrar que quem nos toma pela mão direita e diz, olha, não tema porque eu estou contigo, se chama Jesus. E Ele está conosco ainda hoje. E por mais intensa que seja a caminhada, por mais árdua que seja a caminhada, Ele permanece do nosso lado. Esse povo estava passando por dias intensos e noites prolongadas. Da mesma forma que nós. Dias intensos, noites prolongadas. Mas do que nós temos falta? Quando nós reclamamos talvez é porque um capricho não tenha sido realizado por Deus. Do que nós podemos reclamar hoje? Da comida sem sal, quando muitos não têm comida. Do sapato fora de moda, quando muitos nem sabem o que é moda. Da roupa justa ou pequena, sendo que se a gente olhar no espelho, não foi a roupa que diminuiu, foi a barriga que cresceu. E isso é sinal que nós estamos fora de peso. Então não é que esteja faltando, está sobrando. Deus tem sido mais do que suficiente para as nossas vidas. Estamos reclamando do carro sem ar, enquanto muitos estão sem ar porque foram andando para a igreja hoje para prestar um culto de adoração ao Senhor. Estamos reclamando da conta de luz, enquanto muitos nunca viram uma lâmpada na sua frente até o dia de hoje. Do preço da gasolina, enquanto muitos precisam simplesmente de uma prótese para repor uma parte do seu corpo que perderam. Do cansaço do trabalho, enquanto muitos cansam procurando o trabalho. Do filho que é arteiro, enquanto muitos choram porque querem ser pais. Enfim, nós reclamamos por hábito ou por costume, enquanto deveríamos viver como Paulo, em contentamento, dando graças ao nosso Deus constantemente. Tudo que tenho, tudo que sou, provém das mãos do meu Senhor. Aleluia! Assim como Israel, meus irmãos, nós temos reclamado e sem motivo. Deus é longânimo, mas Ele continua sendo um Deus justo. E no versículo 6, depois que Israel começa a reclamar contra Deus e contra Moisés, o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito o povo de Israel. Interessante que nós reclamamos usando a boca, mas foi com a boca da serpente que Deus enviou o julgamento. Ou seja, você fala e você vai ser morto também pela mesmo lugar que sai, vai ser o lugar que vai te ferir. Eu aprendi ao longo desses anos, meus irmãos, coisas simples. Não se reclama do dentista sentado e com a boca aberta. Isso é problema. Não se reclama da demora da comida do restaurante, porque senão vai demorar muito mais e pode ser que venham os objetos estranhos no meio dele. Não se reclama do pedreiro pela demora do trabalho, porque senão ele vai sumir no meio da construção. Não se reclama do garçom, gente, quando a gente está no rodízio, porque depois a conta vai chegar. E a conta pode ficar muito cara. Enfim, eu aprendi coisas tão simples na vida, coisas que não se reclamam. Porque quanto mais a gente reclama, mais nós somos provados a reclamar. E normalmente o resultado é terrível. Você reclama do garçom, vai vir um outro que vai tentar te satisfazer, mas você já vai estar insatisfeito. Então vai ser pior ainda. Você reclama da professora do teu filho esse ano, espere que tem o ano que vem. Você reclama de tantas coisas, mas sempre vem coisas ainda maiores, motivos ainda maiores. Eu nunca vi uma pessoa que reclama não ser provada constantemente. Nunca vi. Essas serpentes que alguns dizem que tinham a aparência de fogo. Na verdade, a diferença entre cobra e serpente é a escama. Então, alguns historiadores dizem que essas serpentes tinham as escamas como se fosse fogo. Outros dizem que a picada doía como se fosse um fogo consumidor.
Ou seja, você vai morrer aos poucos, mas isso vai arder dentro de você. Outros diziam que não era a picada, mas que era o efeito do veneno, que era lento e que era ardido. Eles nos mostram claramente como a reclamação nos traz dor ao invés de alegria e satisfação. Porque aquelas pessoas que reclamam, elas nunca se satisfazem. Elas sempre acham alguma coisa a mais para continuar reclamando. É aquela sensação de dizer assim, pode ser que não façam nada, mas pelo menos eu falei tudo o que eu queria. A verdade é que quem fala o que quer, escuta o que não quer. E quanto mais você escutar o que você não quer, mais você vai falar o que não precisa ser falado. E o que Deus está falando aos nossos ouvidos hoje, claramente, não importa se você reclama por costume ou por hábito, mas tem cura. Não importa a casa que você veio, não importa aquilo que começou na sua vida, mas importa que no encontro com Jesus, tudo pode ser diferente. As coisas podem mudar completamente na sua vida. E eu conheço pessoas que reclamavam muito e de repente começaram a ser generosas, começaram a ser agradecidas. E hoje é fácil de entender porque mesmo no meio da dor elas conseguem agradecer. É porque quando nós agradecemos, nós trazemos Deus para perto. Deus, meus irmãos, Ele tem prazer em estar conosco. Ele tem prazer que Ele seja chamado. Mas quando reclamam para você, você gosta de ficar perto ou você se afasta? A cura, meus irmãos, começa com o reconhecimento individual e depois coletivo. Deus manda serpentes no meio do povo. Pessoas começam a morrer no meio do povo. E de repente eles se levantam e chegam perto de Moisés e dizem assim, nós havemos pecado, porquanto nós temos falado contra o Senhor e contra ti. Eles fizeram uma análise em si mesmos, não foram olhar a casa do vizinho, não foram olhar o parente, não, eles olharam para si mesmos. Porque é muito fácil a gente ficar sentado e no nosso trono a gente reconhecer quem é reclamão. Mas é muito difícil a gente olhar para nós mesmos e dizer assim, a minha atitude não está boa. Eu tenho pensado ao longo dos anos, eu acho que já é o 5º ano que nós estamos fazendo um mês contra a reclamação. E eu creio que desde o 2º eu tenho desenhado na minha agenda 2 árvores que eu ainda quero colocar no púlpito. Eu pretendo colocar 2 árvores secas, uma em cada lado, e distribuir para os irmãos papéis que durante a semana representem a sua gratidão ou o momento que você reclamou. E durante um mês eu gostaria de ver qual árvore que ia ter mais folhas. O que vocês acham? Acho que a gente ia ter que transportar a árvore da gratidão para o lado da ingratidão, porque na verdade a gente já ia ter um pomar dentro da casa. Meus irmãos, o povo reconheceu individualmente. E às vezes é tão fácil a gente reclamar que a gente nem sente mais. É tão fácil, se tornou parte tão constante nos nossos lábios que a gente nem sente mais. O povo estava ali vendo milagres de Deus, acompanhando os milagres de Deus, mas começaram a reclamar e a reclamar contra Deus. Todas as bênçãos de Deus foram derramadas para mim e para a sua vida. O momento em que nós dissemos sim ao nosso Senhor Jesus, meus irmãos, Ele tem prazer em nos satisfazer para que o nome dEle seja glorificado. Mas todos os momentos que nós como filhos começamos a reclamar de Deus, ou melhor, a reclamar das coisas, a reclamar da situação, a reclamar do momento, o que acontece? Estamos reclamando diretamente contra o nosso Deus. Eu falo para a Kátia que eu não sou uma pessoa que é movido por sorte. E ela já aprendeu isso comigo. Se tiver 2 filas e eu resolver sair da que está mais demorada e passar para a que está indo mais rápida, eu estraguei a fila dos outros. Se eu estou dirigindo na esquerda e a direita está andando, se eu mudar de faixa, meus irmãos, alguém vai furar o pneu, alguma coisa vai passar. Tal. Mas eu aprendi que eu não reclamo. Eu aproveito esse tempo para meditar no Senhor e dizer... Oh, Senhor, tem misericórdia do justo. Acha prazer em mim, Senhor, e abre esse caminho. Mas vocês já imaginaram, meus irmãos, se nós estamos em frente de tantas situações que Deus tem o controle lá na frente? E que às vezes nós mudamos de faixa e quando nós chegamos lá na frente tem um acidente terrível na faixa que a gente estava. Que às vezes a gente está reclamando porque está demorando tanto, mas quando chega nos surpreende aquilo que Deus está fazendo. Que a gente está reclamando tanto pela demora, mas ninguém está reclamando mais pela demora do Senhor Jesus voltar. E eu estou clamando, Senhor, vem, Senhor, porque eu quero ver a sua face. Nós estamos reclamando, meus irmãos, por tantas coisas e às vezes inconscientemente. Mas eu creio que chegou a hora de nós levantarmos os nossos olhos e olharmos para a cruz. Porque teve um que um dia foi levantado, não abriu os seus lábios e fez isso por amor a mim e a você. Ele levou sobre si
todas as nossas dores, todos os nossos pecados, e fez isso por amor. A cura começa com o nosso reconhecimento. E nós olharmos para nós mesmos e saber naquilo que nós estamos falhando. Pelo que veio o povo a Moisés e disse: olha, nós havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, Moisés, ora ao Senhor que tire dentre nós estas serpentes. O povo olhou tanto para si que chegou à conclusão seguinte: a nossa oração nem vai ser ouvida. Ora você, Moisés, ora por nós. Ora porque com você Deus fala. Ora para que Ele tire de nós essas serpentes. Só o Senhor, meus irmãos, para retirar de nossas vidas esse triste hábito ou esse costume da reclamação. É só Ele. O versículo 8 diz: e disse o Senhor a Moisés: faça uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. A cura estava nas mãos de Deus. O mesmo Deus que mandou a ferida, mandou a solução. Pensem comigo que nós estamos olhando tanto para a nossa altura que nós esquecemos de olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. E quando nós tirarmos os nossos olhos daquilo que nós vemos e fixarmos os nossos olhos nele, sem dúvida nenhuma nós vamos ter mudanças em nós e ele será glorificado. João 3,14 fala: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O nosso Jesus teve que ser crucificado, sim, para que os nossos pecados fossem apagados, para que a nossa dívida que nos era contrária fosse rasgada, para que o seu sangue nos cobrisse, dizendo assim: não tem mais nada contra eles, eu tenho perdoado as suas vidas. Mas muito mais, e o pastor Vanderlei já leu uma boa parte desse texto hoje, mas o versículo 15 diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, se nós estamos morrendo no nosso plano, chegou a hora de nós levantarmos os nossos olhos e vermos a Jesus e seguirmos os exemplos que Ele mesmo nos deixou. Passou pelos mesmos problemas que nós passamos, enfrentou maiores dificuldades do que nós possamos pensar e suportar. Passou como mentiroso, era tratado, provado entre tantas pessoas, sua própria família não acreditava nele, mas a verdade era uma só: ele permaneceu o mesmo, porque ele tinha um plano maior, e esse plano era a salvação de todo aquele que viesse a crer nele. Hoje, com a Santa Ceia, nós celebramos que a salvação chegou até nós. Mas eu quero celebrar muito mais nessa manhã, porque eu quero celebrar que além da salvação chegou cura. E a cura está em colocarmos os nossos olhos nele e pararmos de reclamar por aquilo que nós não temos, mas celebrarmos por aquilo que já foi feito, que ninguém poderia fazer. Ele conquistou para nós vida eterna, vida em abundância. Aleluia! 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 O mal que eu vejo é que as pessoas hoje não estão morrendo por coisas grandes, mas elas estão deixando as coisas pequenas se avolumarem ao ponto de dizer: não tem mais saída. Mas a palavra de Deus nos diz assim: olha, se nós confessarmos os nossos pecados, nossos, não é o dos outros, são os nossos. E essa semana eu tirei a semana para ver as vezes que eu reclamei. Estou em falta. Porque eu reclamei de canseira, reclamei de dor no corpo. Reclamei dos meus horários, reclamei de tantas coisas. Mas daí me coloquei nos pés do meu Jesus. Senhor, eu só posso lhe agradecer pela vida e por permanecer vivo. E eu quero lhe pedir perdão pelas falhas que eu tenho cometido. E nesse mesmo momento, meus irmãos, eu senti a poderosa mão do Senhor sobre a minha vida, dizendo: se levanta, filho.
Eu estou contigo, eu permaneço contigo. Ah, meus irmãos, a melhor coisa que tem é a gente olhar para casa e não ver a casa vazia. Mas saber que o Senhor está lá. Saber que o Senhor está lá. Eu fiquei um dia praticamente sem a Kátia essa semana e é terrível. Não é bom a gente ficar separado. Mas eu não fiquei um dia essa semana sem sentir a presença do meu Deus. Mesmo nos momentos em que eu fui mais eu do que servo dele. E nesses momentos eu vi que ele continuava comigo do mesmo jeito, dizendo, olha, tem mudança. Mas a mudança, para mim e para você, está em reconhecermos que nós precisamos ser diferentes. Eu queria que você olhasse para você mesmo e achasse um motivo hoje para reclamar. O microfone é teu, se quiser ficar em pé e dizer, eu reclamo por isso. Tem alguém que ousa? Tem alguém corajoso o suficiente para fazer isso? De reclamar por falta de papel? De reclamar porque tem corte essa semana? De reclamar porque a situação financeira não está tão boa? De reclamar porque, de repente, teu documento está demorando há tantos anos? De reclamar por tantas coisas? Deixa eu te falar o que você pode louvar a Deus hoje. É que ainda que isso tudo esteja demorando e esteja faltando, não faltou Jesus. Se estamos aqui hoje é pela graça e misericórdia dEle. Ele tem nos sustentado até aqui. Ele tem nos guardado até aqui. E a palavra nos diz que não há prova maiores do que nós podemos suportar. Então tem pessoas que eu sei que essa semana tem corte. Vão lá com a cabeça erguida e saiam de lá glorificando ao Senhor, porque tem vitória nisso. Tem pessoas que essa semana vão ter que enfrentar exames que não queriam fazer, mas vão fazer. Vá lá, não reclame. Mas saia esperando que o diagnóstico é do nosso Deus. Ele tem poder para transformar todas as coisas. Vamos mudar os nossos olhos. Vamos começar a olhar para o nosso Senhor Jesus. O que vai acontecer quando nós olharmos para Jesus? Nós vamos levantar o nome do Senhor bem alto. E Ele será glorificado em todo o tempo. Vocês gostam de andar com pessoas que reclamam? Então vamos mudar essa semana, que semana que vem você vai sentar do lado dessa mesma pessoa. E precisa ser mudado. Nós precisamos de transformação. E a transformação chegou hoje para nós, em nome de Jesus. Eu escutei um testemunho essa semana. Compartilhei com a Kátia, ela não teve tempo de escutar. Mas um testemunho de um líder de um ministério hispano. Um dos maiores ministérios que tem hispanos aqui. E esse homem estava falando sobre a luta que ele enfrentou com ele mesmo. Esse homem se levanta para ministrar e os trabalhos que ele faz são enormes. Ele é um evangelista nato e ele começou a sentir a dificuldade que ele estava tendo de levantar para ministrar. E quando ele começava a pregar, ele começava a tossir. E dava uma tosse tão intensa nele que ele não sabia. E começava a ponto de ele ter que deixar o microfone, passar para outro ministrar, cancelar trabalhos porque ele não conseguia mais. Essa tosse fez com que ele parasse de se alimentar. Esse homem perde quase 50 libras num período de 6 meses. Ficou muito doente, muito convalescido, pensou em parar com o ministério. Mas um dia, num momento com Deus, um momento precioso com Deus, ele resolve abrir o coração dele com o Senhor. Ele começa a falar não aquilo que os homens veem, mas aquilo que ele vê. Ele fala, Deus, eu tenho tentado te servir, tem tantas coisas que eu já fiz para ti. Mas agora eu estou sendo vencido por uma coisa tão pequena e eu não consigo vencer. Tenho tomado nas minhas mãos, tenho feito tantas coisas e isso não funciona. Seu ministério ficou desativado por longos 10 anos. Até o dia que ele resolveu pedir ajuda. E daí ele procura um outro pastor, senta com o pastor e fala, olha, fazem 10 anos que eu me afastei por causa disso, não foi pecado, mas era uma situação interna. A mente dele tinha tornado esse homem cativo. A ponto de que quando ele se levantava, ele se sentia engasgado. Com um espinho de peixe que ele tinha comido anos atrás. O que ele precisou não foi que Deus descesse para falar com ele. O que ele precisou foi que ele abrisse seu coração. E dissesse, Deus, sozinho eu não posso mais. Mas o Senhor tem poder para mudar. Eu vi um outro vídeo dele essa semana que ele conseguiu, na Guatemala, juntar 500 mil pessoas agora, no mês retrasado, para falar do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Pensem comigo.
quão grandes coisas Deus tem para fazer em nós. Se nós aceitarmos que nós precisamos abrir os nossos lábios e dizer: Senhor, sozinho eu não estou conseguindo. Eu preciso que o Senhor estenda as suas mãos. Uma vez mais, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.